Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Meus queridos, quando eu estava estudando aquilo que a Bíblia expressava e sempre expressou enquanto Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça do Senhor Jesus, eu ainda estava dentro da Igreja Adventista, eu fui me encontrando com alguns textos para os quais eu nunca tinha prestado muita atenção em seus sentidos, em seus significados e em suas implicações. A partir do instante em que eu comecei a prestar mais atenção a textos para os quais eu nunca tinha dado muita atenção, é que eu percebi como eu fui enganado, né? Como nós que pertencíamos à Igreja Adventista do Sétimo Dia estávamos sendo enganados com esse pseudo-evangelho que a Igreja Adventista propõe para a sua membresia. Um dos textos que mexeu comigo ao ponto de, quando eu entrei no seminário, eu tomá-lo como base de um TCC, um trabalho de conclusão de curso, um bacharelado em teologia, curso este que eu não pude terminar por falta de verba. Eu já tinha preparado boa parte do meu TCC com base nesse texto que eu vou mostrar para vocês agora, certo? Mas o que eu pretendo com esse vídeo aqui é responder 3 perguntas. É óbvio que nós não vamos esgotar o assunto com esse pequeno vídeo que eu vou fazer, mas ele serve para chamar a sua atenção também para alguns textos que possivelmente você não deu toda a atenção merecida, né? A atenção que eles merecem, especialmente nas suas implicações. Então, eu faço 3 perguntas e com essas 3 perguntas eu vou ler alguns textos, majoritariamente de Paulo, porque é sobre ele que a gente vai tratar agora, certo? A primeira pergunta: por que Deus salva? Essa pergunta pode parecer descabida, né? Mas a gente precisa respondê-la à luz da palavra de Deus. Por que Deus salva? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como Deus salva? Como? E a terceira pergunta? Essa pode parecer mais descabida ainda. A quem Deus salva? Então são 3 perguntas. Primeira pergunta: por que Deus salva? Segunda pergunta: como Deus salva? A quem Deus salva? O texto base é este que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler um trecho e é com base em alguns conceitos expressos por Paulo aqui nesse trecho que nós vamos desenvolver o nosso assunto. E vamos tentar responder essas 3 perguntas que eu fiz. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé
e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esse texto é maravilhoso. Nós poderíamos responder essas 3 perguntas que eu fiz. Por que Deus salva? Como Deus salva? A quem Deus salva? Só lendo esse texto, não é? Mas por que eu estou chamando a atenção primeiro para este texto aqui, acerca de Paulo? Para respondermos essas 3 perguntas. Por que Deus salva? Como Deus salva? A quem Deus salva? Porque Paulo, aqui no verso 16, depois de dizer que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e ele se considerar o principal dos pecadores, ele diz, olha, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia. Que razão? Que razão? Que razão a qual Paulo está se referindo? O fato de ele ser e se considerar o principal pecador que Cristo veio salvar. E ele deixa claro que o que motivou Deus salvá-lo, ele que antes era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Nós conhecemos um pouco da vida de Paulo, não é verdade? Paulo de Tarso, uma cidade, uma província romana, cidadão romano. Então ele diz, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo, para todos os que hão de crer nele, em Jesus, né, para a vida eterna. Olha o que Paulo... Vocês pararam para prestar atenção nas implicações de Paulo estar afirmando isso acerca de si mesmo? Veja, ele como principal pecador, que recebera misericórdia justamente por ser e se considerar o principal pecador, foi objeto da completa longanimidade de Deus, ou seja, Deus suportou esse homem até um determinado tempo de sua vida, tempo este em que ele era blasfemo em relação ao próprio Deus do Evangelho verdadeiro, perseguidor do verdadeiro Evangelho e insolente quanto ao verdadeiro Evangelho. Deus, então, demonstrou completa longanimidade na vida desse homem e concedeu-lhe misericórdia, salvando-o. Para quê mesmo? Olha o objetivo que Paulo está expressando aqui em sua palavra, pelo qual Deus o salvou, Deus o chamou. Repito, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, Jesus, para a vida eterna. Servisse de modelo. Modelo. Preste atenção nessa palavra. Hipotiposim, ou hipotiposis.
é a palavra grega utilizada para modelo. Modelo é um protótipo, né? É um esboço. Modelo pode ser um rabisco, um desenho. Modelo pode ser uma imagem. Gente, o que eu quero considerar com vocês aqui, a respeito do apóstolo Paulo, é algo sobre o qual pouco foi escrito, debatido e menos ainda compreendido. Contudo, é um aspecto importantíssimo de sua carreira apostólica e de como o Senhor Jesus o consideraria a partir de então. Essa visão que eu estou demonstrando aqui sobre a biografia de Paulo antes e depois da fé deverá simultaneamente lançar luz sobre a visão ou o conceito que Deus tem sobre cada um de nós. Por conta desse texto que nós lemos aqui, esse trecho de 1 Timóteo. E por conta do que Paulo afirma aqui acerca de si mesmo. Primeiro, deixando claro que ele era blasfemo, perseguidor e insolente em relação ao Evangelho, em relação aos primeiros cristãos, à Igreja de Deus. Depois dizendo que por conta disso ele se considerava como principal pecador e que por esta mesma razão de ser o principal pecador, Deus revelou, Deus aplicou, Deus demonstrou, Deus foi misericordioso com ele justamente por conta disso. E mostrou a sua completa longanimidade na vida dele. Para quê mesmo? Para que ele servisse de modelo a todos os que hão de crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o peso disso. Então, a primeira pergunta que pode surgir, e eu já estou dando um spoiler aqui para vocês, é: o que há nesse texto que o tornaria digno de uma profunda e meticulosa análise hermenêutica e exegética por parte de todos aqueles que creem em Cristo? Há muita coisa aqui, como eu já estou antecipando para vocês. Para Paulo, a palavra era digna de toda aceitação, por ser a expressão fiel da vontade de Deus, revelada não somente a ele, mas a todos os profetas inspirados, dando conta de que o Messias divino veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. É deste modo que ele caracteriza, o apóstolo Paulo caracteriza, a importância do significado que ele afirmaria. O que então seria digno de uma aceitação total, plena e completa de nossa parte? Gente, Paulo aqui, ele não faz retórica, a não ser quando se refere a si mesmo como principal dos pecadores. Pelo contrário, faz afirmações claras e objetivas acerca das razões que levaram o Senhor vir ao mundo e elegê-lo, Paulo, como modelo. Cristo Jesus, olha só, 3 coisas. Veio ao mundo para salvar os pecadores. 2, para que em mim evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. 3, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Com que propósito Cristo veio ao mundo? Segundo o apóstolo Paulo, salvar os pecadores. Essa é uma das principais razões de Jesus ter vindo ao nosso mundo. Somente a glorificação e vindicação do caráter de Deus podem ser considerados itens mais importantes da missão de Cristo na terra do que salvar os pecadores. Ele não veio para salvar justos, Mateus 9,13. Também não veio para salvar gente sã, Mateus 9,12. O Senhor veio mesmo para salvar gente totalmente perdida em delitos e pecados. Jesus veio a um mundo condenado e perdido salvar os pecadores que ele soberanamente escolheu, Romanos 8:29, e que exatamente por isso mesmo vai salvar gente mortalmente doente, gente condenada. Jesus, como diz o próprio Paulo, alhures, em outros lugares, veio salvar o ímpio, Romanos 4:5, Romanos 5:6. Agora, ao afirmar que Cristo veio salvar os pecadores, Paulo não queria dizer que o Senhor veio salvar
todos os pecadores da terra, mas que o Senhor Jesus veio a esse mundo para salvar apenas os pecadores que hão de crer, aos quais ele soberanamente elegeu, do mesmo modo como elegeu a ele Paulo. Como é que nós podemos... Como que a gente pode confirmar isso? Paulo foi escolhido? Paulo foi separado? Foi eleito? Paulo tinha isso muito bem claro em sua mente, pois afirmou que ele era o principal dos pecadores a quem Cristo veio resgatar. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, Gálatas 1, 15 e 16. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Deus o separou em que período? Antes do próprio Paulo nascer. Por isso Deus teve que demonstrar, evidenciar sobre a vida de Paulo completa longanimidade. Por quê? Porque antes ele era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Perseguia a igreja de Deus, perseguia o povo de Deus e falava mal do evangelho de Deus. Isso hoje acontece. Isso hoje acontece. Existem pessoas blasfemas, perseguidoras e insolentes que falam mal daquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho. Dizendo que isso é coisa do Satanás, por exemplo, que nós estamos mostrando aqui agora. Tem gente que vai dizer que, não, você é calvinista. Calvinista é do diabo. Nós estamos mostrando a palavra, eu não quero que você se torne calvinista. Eu quero que você se assegure de que a sua salvação é um projeto de Deus, não é um projeto seu, e de que assim como Paulo, que era modelo, Jesus veio salvar você, apesar de você, separando você antes de você nascer. Paulo é o modelo. Então quando Paulo diz acerca de si mesmo, olha, antes eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas Cristo veio, mostrou misericórdia, demonstrou misericórdia, e deixou evidente a sua completa longanimidade em mim, para que eu servisse de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí, quem é que crerá em Jesus para a vida eterna? Se você abrir a Bíblia em Atos 13, 48, vamos abrir de novo isso lá. Olha, são textos que eu vivo repetindo aqui, a exaustão, mas é porque todos os dias chegam pessoas interessadas em conhecer o verdadeiro evangelho. Porque eu já afirmei a vocês várias vezes, estou afirmando quase que sempre aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não sabe, nunca soube o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Atos 13, 48, os gentios ouvindo isto se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo, então, é o modelo desses que hão de crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Mas por quê? Porque havia sido destinado, predestinado para a vida eterna. Isso aqui nem é ensino calvinista, não. Isso aqui é ensino da palavra de Deus. Deixa de preconceito. Não quero que você se torne calvinista. Eu quero que você se assegure de que você é realmente cristão e crê de verdade na palavra de Deus, especialmente naquilo que ela expressa como sendo evangelho da graça do Senhor Jesus. Paulo aqui no texto que nós acabamos de ler em Gálatas 1, 15, 16, ele diz que Deus o separou antes mesmo de seu nascimento. E mais, diz também algo que não se pode deixar de salientar. Foi unicamente pela aprovação ou consentimento divino que o Senhor Jesus lhe foi revelado. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Foi da vontade, foi da eudoquia, foi do propósito de Deus, foi do prazer de Deus revelar Jesus Cristo em Paulo, embora ele se considerasse o principal pecador. Esse detalhe não pode passar em branco, até porque não é apenas um detalhe, sim um aspecto importantíssimo do Evangelho. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Foi da vontade dele, foi do propósito dele. Esse negócio não surgiu do livre-arbítrio de Paulo. Gente,
Paulo também faz menção à completa longanimidade do Senhor. Aspecto também salientado por Pedro. O que significa isso? Porque ele usou essa palavra longanimidade, em particular, para determinar uma das razões de ter sido alvo da salvação em Cristo. Porque ele não usou palavras como justiça, fidelidade e integridade. Isso só poderá ser entendido quando nós analisarmos a sua vida pregressa à luz de suas afirmações. Paulo como modelo a todos que hão de crer? Essa afirmação do apóstolo a respeito de si mesmo como modelo a quantos hão de crer parece estar perdida no meio de outros temas aparentemente muito mais importantes e grandiosos, tratados por ele de modo especial ao longo de seu ministério em todas as suas epístolas. Modelo de todos os que teriam fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Veja como isso é importante. É uma afirmação, gente, olha, tridimensionalmente absoluta. É absoluta em termos quantitativos. A quantos hão de crer? Ou seja, todos os que vierem a crer. É absoluta em termos geográficos. Ele não restringe a ação de Deus a um lugar específico. E por último, é absoluta em termos históricos. Ele não limita a ação de Deus ao tempo ou no tempo. Essa palavra modelo não está aí por acaso. Foi escolhida propositalmente sob inspiração do Espírito Santo. Seu significado é amplamente conhecido por se tratar de um conceito utilizado em diversas categorias da ciência e ação humanas. Modelo é, entre outras coisas, pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração, representante típico de uma categoria. Essa é a definição para modelo encontrada no dicionário Wise. O que deve nos interessar agora é encontrarmos um fator ou um conjunto de fatores que nos possibilite entender como e por que o apóstolo Paulo, sob a guia infalível do Espírito, teve a ousadia de afirmar que ele, sendo objeto da completa longanimidade de Deus, serviria como modelo a quantos hão de crer em Jesus para a vida eterna. Convenhamos, essa não é uma declaração fácil. Até porque, se considerarmos o que ele afirmou um pouco antes, reconhecendo-se como o principal dos pecadores, parece meio contraditório, né? Porém, é preciso aceitar o fato de que, se essa afirmação a respeito de Paulo como modelo está registrada nas Sagradas Escrituras, é porque deve possuir uma importância muito maior do que possamos imaginar a princípio. Tão importante quanto os fatos são as perguntas que nos conduzem a eles. Portanto, vamos a elas. Vamos às perguntas. Deus escolheu Paulo como modelo. Por quê? Olha, algumas razões que eu vou elencar aqui, que poderiam ser listadas. Porque possuía ele uma capacidade superior em relação aos demais para observar a lei? Será que foi por isso? Porque seu comportamento era irrepreensível? Porque estava mais próximo da perfeição moral do que os demais? Porque era fiel? Porque era extremamente religioso? Porque era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras? Porque era um poliglota? Porque era sincero? Porque era um zeloso guardião das tradições culturais judaicas? Inclusive porque guardava o sábado? Porque era eloquente e bem articulado quando expunha a palavra de Deus? Embora devamos reconhecer a natureza positiva de algumas qualidades e características agora mencionadas, forçoso é também reconhecer que Paulo não foi escolhido como modelo por possuir nenhuma das quais aqui mencionadas. Por que, então, Deus escolheu Paulo como modelo? O apóstolo mesmo responde de modo enfático em sua segunda epístola a Timóteo. Capítulo 1, verso 9. Vamos lá ler? 2 Timóteo, capítulo 1. E o verso 9. Para
contextualizar, vamos ler a partir do verso 8 até o verso 10, só para contextualizar. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o quê? A sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, por que Deus escolheu Paulo como modelo? Deus escolheu Paulo como modelo justamente para ensinar ao mundo que os critérios por ele adotados para a escolha de quem quer que seja, em absolutamente nada depende de qualificações, aptidões ou capacidade humanas, inclusive do estranho conceito de livre-arbítrio. Não segundo as nossas obras, diz o texto sagrado, mas conforme a sua própria determinação e graça. Eis o critério divino. O único que detém o poder de nos manter a salvo do orgulho, da soberba, da arrogância e prepotência humanas. Essa é a palavra final. Essa é a palavra final. Veja, eu vou ficando por aqui. Mas eu vou, nos próximos vídeos, não sei se no próximo, se nos próximos 2, se nos próximos 3, a gente consegue, pelo menos, amarrar um pouco esse assunto. Porque é o assunto dos assuntos na Bíblia. A salvação dos pecadores, a minha e a sua. Não existe assunto mais importante do que esse nas Sagradas Escrituras. E nós estamos vendo aqui, pelo menos nesse trecho que eu salientei aqui, eu estou falando do trecho do vídeo, vocês estão percebendo que o critério para que Deus salve pecadores vem única e exclusivamente dele, procede única e exclusivamente dele, foi por sua determinação e graça. Paulo como modelo. Paulo foi separado antes de ele nascer. Gálatas 1, 15 e 16. Eu e você fomos separados antes. Separados por Deus antes de nós nascermos. Paulo é o modelo, não se esqueça disso. Ele é o modelo a todos quantos hão de crer. Então eu já comecei a responder essas 3 perguntas aqui, olha. Por que Deus salva? Por quê? Porque ele determinou salvar por meio da graça. Como Deus salva? Pela graça. A quem Deus salva? A todos aqueles que ele escolheu. Antes dos tempos eternos, muito antes desse mundo ser criado. Eu vou continuar respondendo essas 3 perguntas nos próximos vídeos agora, ok? Nós vamos continuar esse assunto aqui. Paulo como modelo. Certo? Que Deus te abençoe. Te agradeço pelo fato de você ter assistido esse vídeo. E rogo as bênçãos de Deus sobre você que o assistiu até aqui. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.